Agora que tá chegando o fim de ano, a Netflix está lançando seus principais filmes, né? Porque tá de olho na temporada de prêmios. E um deles que está sendo lançado agora, né? Nessa sexta-feira, é o filme chamado Meu Nome é Dolemite, que é um filme protagonizado pelo Ed Murphy. E o que a gente já pode dizer logo de cara, que finalmente Ed Murphy saiu do ostracismo depois de 10 anos fazendo um filme para criança na Disney. E agora ele finalmente volta a fazer um filme de verdade, onde ele vai provavelmente concorrer a vários prêmios na temporada de ouro. Então, se quiser saber mais sobre esse filme, fique aqui com a gente. Mais uma vez, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no nosso canal. Seu feedback, como sempre, é muito importante para nós. E também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado toda semana. Então, como eu falei, o Ed Murphy volta com força total nesse filme, O Meu Nome é Dolemite, que é uma cinebiografia de um dos grandes artistas dos anos 70, um dos caras que inventou o Blaxploitation, gênero, né? O próprio gênero cinematográfico e também cultural da comunidade negra dos anos 70. Ele interpreta então o Rudy Ray Moore, que é um cara de 50 anos, acima do peso, que tem uma personalidade super expansiva, mas trabalha como assistente numa loja de discos, e essa personalidade dele parece que não cabe ali dentro, e ele precisa tirar esse talento dele, fazer com que esse talento floresça de alguma forma. Então ele começa a tentar a sua carreira artística, ele tenta várias coisas, né? Tenta fazer várias coisas na carreira artística, mas ele realmente se encontra quando ele na verdade ele cria um personagem chamado Dolemite, que é um cafetão que usa uma bengala, tem um jeito de andar muito peculiar, fala muito palavrão, e isso faz com que ele se torne um sucesso dentro da comunidade. Só que esse sucesso acaba sendo limitado. Um dia ele está no cinema e aí ele percebe que ele pode chegar a um público muito maior se ele conseguir fazer um filme. Então ele pega um baixíssimo orçamento, tipo quase zero de orçamento, chama uma galera, chama stripper, chama atores assim, tipo, de quinta categoria, para fazer um filme com ele. Aí ele consegue aí fazer com que esse filme chegue a outros públicos. Na verdade, ele tenta fazer esse filme chegar a outros públicos, né? Numa era em que a comunidade negra, a cultura da comunidade negra não era tão visada assim, a cultura mais popular, vamos dizer assim. Então nesse filme o Ed Murphy tem um trabalho duplo, interpreta principalmente o Rudy Ray Moore, né, que é o cara que criou os personagens, que praticamente deu início ao Blaxploitation, e esse personagem, esse cara que morreu nos anos 2000, ele é um cara assim muito expansivo, um cara muito cordial, uma pessoa com quem as pessoas conseguem conversar, ele tem um carisma muito grande, e o Ed Murphy consegue passar isso no seu personagem, enquanto não está no outro personagem, que é o Dolemite. O Dolemite, que é esse personagem criado pelo Rudy Ray Moore, ele é um cara boca suja, ele é um cara que tem toda uma ginga, uma coisa super diferente, e aí é que o Ed Murphy brilha de verdade, porque pra quem não sabe, o Ed Murphy começou a sua carreira nos anos 80 como stand-up, e ele fazia aquela coisa do stand-up boca suja, ele não tinha medo de falar palavrão, ele não tinha medo de enfrentar preconceitos de uma forma muito aberta dentro do seu set de comédia, e aqui parece que esse personagem encaixa certinho pra ele. Faz muitos e muitos anos que o Ed Murphy não faz um filme sequer parecido com esse, na verdade, então é uma volta às origens, uma volta ao passado, que é muito bem-vinda, porque esse filme consegue fazer com que a gente se lembre o quão genial o Ed Murphy é como comediante, porque ele consegue fazer as coisas, consegue passar essas piadas sujas, essas piadas besteirentas, né, como se diz lá no interior, de uma forma muito natural e realmente muito engraçada. Ela não é uma piada ofensiva, ela é uma piada que usa esses palavrões para apontar dedos para certas situações que acontecem no cotidiano. E evidentemente esse filme, Meu Nome é Dolemite, tem uma conotação social muito forte, porque como eu falei lá nos anos 70, esse tipo de cultura, né, a cultura negra não era visada pelo grande público, não tinha espaço no cinema, não tinha espaço nos discos, não tinha espaço na televisão, e foi por conta da obra desse cara e de vários outros que vieram depois dele, inspirados por ele principalmente, é que eles conseguiram encontrar o seu nicho, encontrar aí a sua voz dentro da cultura americana e depois, consequentemente, mundial. E é claro, esse filme mostra como que uma pessoa sonhadora, uma pessoa determinada consegue aquilo que ela quer se ela conseguir ter pessoas que ajudem, ter pessoas que corram atrás junto com ela. O Rudy, no caso, o personagem que o Ed Murphy interpreta aqui, era um cara que estava fadado ao fracasso e ele conseguiu, com a ajuda de várias pessoas e também por conta da sua própria força de vontade de querer fazer as coisas funcionarem, mesmo que de forma absolutamente precária, e isso faz com que tenha algumas cenas realmente muito engraçadas nesse filme por conta da precariedade da produção. O filme praticamente recria
muitas cenas, né, do primeiro filme do personagem Dolemite, e aqui a gente vê isso como que eles fizeram esse filme de uma forma absolutamente sem dinheiro e ainda assim funcionou muito bem. Isso só aconteceu por conta da força de vontade de um homem, da visão dele, que ele tinha essa vontade de fazer com que a cultura, né, negra, a cultura popular negra, aquela coisa que não era vista, principalmente na televisão e no cinema, tivesse algum tipo de ressonância na cultura geral. E ele conseguiu fazer isso muito bem. E tudo isso está encapsulado dentro dessa performance do Ed Murphy, que é contida nos momentos certos, porque ele consegue passar uma certa ternura, uma certa doçura no seu personagem, nos momentos mais calmos, e aquela explosão de comédia que a gente queria realmente ver do Ed Murphy, coisas que já não se vê há muito tempo, né? Porque, como eu falei, ele ficou muito tempo preso nos filmes da Disney, tipo A Creche do Papai, é filme pra criança mesmo, e agora ele pode se soltar e mostra o quão genial ele é. Eu tenho absoluta certeza que o Ed Murphy vai figurar pelo menos no Globo de Ouro. Pode ser que ele chegue ao Oscar aí, o Oscar desse ano tá bastante acirrado, então pode ser que ele consiga chegar ao Oscar sim. Garantidamente ele consegue chegar ao Globo de Ouro, vai ter uma indicação, e provavelmente esse filme vai fazer com que ele ressuscite essa carreira dele, porque depois que ele passou dos 60 anos, ele tá entrando agora nos 60 anos, né? Ele já tá tentando voltar às suas raízes depois de passar bastante tempo ganhando dinheiro, porque esses filmes que ele fez, né, nos últimos 10, 15 anos foram só para ganhar dinheiro mesmo, porque não foi jus ao talento desse grande comediante. E uma grande surpresa que é preciso dizer aqui é a participação do Wesley Snipes, né? Ele ficou um tempinho preso, sonegou imposto lá nos Estados Unidos. Cara, que você faz é ótimo. Eu fico pistola com essas coisas. Toda vez que ele aparece no filme, ele acaba roubando a cena. Ele pega o filme, coloca debaixo do braço e leva embora. Há uma possibilidade também dele ser indicado aos prêmios. Pode ser que ele também chegue ao Oscar se tiver uma disputa menos acirrada do que a disputa do ator principal, né, que é onde está o Ed Murphy. É uma boa forma de recomeçar também, porque o Wesley Snipes passou um tempinho preso, sonegou imposto lá nos Estados Unidos, pegou acho que 2 anos de prisão. Depois disso a carreira dele afundou completamente, ninguém chamou ele para mais nada, só o Stallone chamou ele para fazer Os Mercenários, mas também teve uma participação meio discreta ali. Agora finalmente ele pode também mostrar o seu talento e num filme raro de comédia, porque eu pelo menos não consigo me lembrar de um filme de comédia que o Wesley Snipes tenha feito. Você lembra de algum? Você sabe quem é o Wesley Snipes? Sei. Sabe nada, tá. Não é do meu tempo. Não é do seu tempo, não é do seu tempo, você é muito novinho, né? Sou. Nossa, tadinho. Mas falando das partes técnicas do filme, uma das coisas que chama muita atenção é justamente o seu figurino. Todo figurino dos anos 70 me encanta muito porque é aquela coisa muito colorida, aquelas camisa bufante, umas coisas, né, tipo... brega, né? Eu tenho uma alma brega, então pra mim eu gosto de todo figurino que vem dos anos 70. Esse filme consegue fazer com que a gente seja transportado para os anos 70 através do seu figurino e também principalmente pela sua direção de arte, aquela coisa que hoje em dia é conhecido como retrô, né? Cinemas de rua, aqueles letreiros de cinema de rua, as próprias decorações das casas, as decorações das empresas, tudo isso é uma coisa muito característica daquela época e é recriado aqui com perfeição. Então, você tem uma junção dessa parte mais técnica com um roteiro muito coeso. Um roteiro que faz muito sentido quando você assiste, porque ele faz com que você fique curioso para saber o que aconteceu com o personagem depois, porque ele só pega o primeiro momento da carreira dele, a partir do momento que ele deslancha de vez, a partir do momento que o Dolemite, né, o Rudd, ele deslancha na carreira, então depois que o filme acaba, a gente quer saber mais sobre esse personagem, a gente pesquisa, e isso é uma forma de dar um gancho pra gente fazer com que a gente queira saber mais sobre esse cara que realmente ajudou muito a comunidade negra a ter a sua voz reconhecida na cultura. Então esse filme ele pega só um recorte, ele consegue só mostrar um pedacinho da carreira dele, de quando ele ainda não era nada, de quando ele começou a ser reconhecido pelos seus pares e começou a fazer esse filme que foi uma bagunça, né, na verdade. Então o roteiro tem essa esperteza e deixa a gente curioso. Além, é lógico, de fazer com que a gente dê bastante risada, porque as piadas são boas, os atores envolvidos são muito bons, a direção desse filme é maravilhosa, fantástica, uma direção bem cuidada e que dá espaço para os atores brilharem, né? Porque os atores precisam desse espaço. O Ed Murphy tem um ego desse tamanho, então tem que deixar ele fazer as coisas dele lá. E tem uma miríade de personagens coadjuvantes muito bons que também roubam a cena toda vez que aparecem, mas o filme é todo do Ed Murphy. Ele gravita, as pessoas gravitam em volta dele e isso faz com que o filme seja praticamente o dono do filme. E isso não é uma coisa ruim. Há muito tempo eu queria falar isso, né? Porque o Ed Murphy é um cara muito bom. Eu assistia muitos filmes dele na infância, o Tira da Pesada, 48 Horas. Filmes que realmente tinham o seu valor artístico e mostravam o talento dele. Só que depois ele resolveu
ficar rico, e ficou. Mas agora ele tá voltando a ser um artista de verdade. É por conta disso que aqui no canal 5 Tons esse filme recebe a nota 10. Bom, é isso então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente espera o seu comentário aqui no canal, concordando ou discordando da nossa opinião. A gente vai ter o maior prazer em receber aí o seu comentário. Um abraço pra você e até logo. Tchau.